por Deus no poço do abismo. Dentre elas, por exemplo, Abaddon, né? É citado na Bíblia que um anjo de Deus vai trazer uma chave e vai libertar essa entidade chamada Abaddon, que é o Por que ele vai fazer isso, cara? Por que o Abaddon vai ser liberto por esse anjo? Vai ser liberto por anjo. Deus, é porque é a ira de Deus. Aí ele vai liderar uma horda de demônios e vai destruir, vai causar um caos na Terra. Os vivos vão invejar os mortos. Você já parou para pensar no que realmente acontecerá quando a ira de Deus chegar? No podcast do Guto Nejaim, Daniel Mastral faz uma análise profunda sobre os eventos que antecedem esse momento, incluindo o arrebatamento, a grande tribulação e o impacto da justiça divina sobre a Terra. Ele alerta que muitos se preocupam com o anticristo, mas esquecem que a Bíblia fala de algo ainda mais aterrorizante, o dia da ira de Deus. Quer entender melhor o que isso significa? Então, confira esse trecho impactante da conversa. Não foi fácil. Mas assim, aí você fala, vamos supor que aconteça isso. Qual é o terço da população que fica? Olha, eu creio que assim, eu creio no arrebatamento, tá? Existem linhas escatológicas diferentes. O que é arrebatamento? Arrebatamento é aqueles que não se corromperam, as pessoas boas, que amam a Deus de verdade, que praticam o amor, que exercitam o amor, não apenas falam dele. Por isso que é oração, orar e ação, né? Então, a fé sem obras é morta. Então, esse daí seria levado, seria o arrebatamento secreto. Como Jesus fala, né? Tinham dois no campo, um desaparece, coisa e tal. Então, seria o arrebatamento. E aí entraria a grande tribulação, onde o anticristo teria todos os poderes, né? E aí, depois disso, vem algo pior ainda, que é a ira de Deus. As pessoas estão preocupadas com o anticristo, mas a Bíblia fala da ira de Deus, o dia da justiça do Senhor. Aí não tem bunker que você se esconda, né? Aí não tem como escapar disso daí. O que seria a ira de Deus dentro da Você quer falar? Quer falar? Pode falar. Se você já aprendeu, você pode explicar. Tá bom. Senão também ela não fala, né, coitada? A gente tá aqui com... Fala aí. Não, eu acho que é isso, né, que ele fala. Que a volta, né, a volta lá dos anjos, né, dos sete cornetas, que vai ter a briga entre o diabo e Deus, né? Que aí vai, pelo que eu entendi, que ele vai... tem o diabo, né, ele está enterrado, né, está escondido, que Jesus, nesse dia do arrebatamento ele vai soltar e vai ter a guerra, mas não é uma guerra, é uma guerra espiritual, né, que vai ter, que é onde vai prevalecer o bem e o mal. Na verdade, assim, só complementando, a Bíblia deixa claro... Ele te deu uma nota 7 por essa explicação. Por essa explicação. Não foi 10. Apocalipse capítulo 8. É meio complicadinho, né? Começa dizendo ali, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Né? Eu costumo brincar, às vezes, em seminário, e falo, as mulheres não chegaram lá ainda, porque se eu tivesse, acabava o silêncio. Já acabava, né? Ainda pode brincar, que vai acabar... Isso vai acabar também essas brincadeiras, não vai poder mais fazer. Vai ser cancelado, vai ser cancelado. Tá para breve. Por isso que eu chamei um português, para eu ter liberdade de brincar com ele de vez em quando, entendeu? Porque senão eu não podia nunca contar uma piada. Mas é um silêncio de expectativa. Então, Deus, quer dizer, esse ritual que fizeram 31 de outubro, teve como objetivo abrir portais dimensionais. Então, espíritos territoriais estavam no Brasil, eles podem ir para a Pérsia, podem ir para o Egito, outros locais, né? Tem mais liberdade de locomoção. Mas eles não podem, ritual nenhum pode libertar as entidades que estão presas por Deus no poço do abismo. Dentre elas, por exemplo, Abaddon. Né? É citado na Bíblia que um anjo de Deus vai trazer uma chave e vai libertar essa entidade chamada Abaddon, que é o destruidor. Por que ele vai fazer isso, cara? Por que o Abaddon vai ser liberto por esse anjo? Vai ser liberto por anjo. Deus, porque é a ira de Deus. Aí ele vai liderar uma horda de demônios e vai destruir, vai causar um caos na Terra. Os vivos vão invejar os mortos, é o que a Bíblia fala. E mais ainda, né, Apocalipse capítulo 9 diz que Deus vai libertar anjos caídos, né, que estão presos no rio Eufrates. E esses anjos vão destruir a terça parte da Terra. É a ira de Deus. Aí não tem como você fugir. Mas como destruir? Como assim? Catástrofes naturais? Terremoto. Tem o Big One, né? Já está todo mundo na expectativa. Nunca teve tanto terremoto como está tendo agora. Né? Na Finlândia parece que teve mais de 1000 em pouco espaço de tempo. Enchente, Gramado sofrendo também ataques da natureza. A gente nunca viu isso antes, de tsunami.
está aumentando o nível de coisas, né? E tem um meteoro que vai passar perto da Terra em 2024. Perto, não vai chegar ao pelos cálculos, não vai nos atingir. Mas tem um outro, né, vindo na nossa direção que poderá nos atingir em 2031. Poderá. Né? Ele pode ser desviado, claro, pelo campo gravitacional do outro planeta. Júpiter é um grande aspirador cósmico, pode desviar, tem um cinturão de asteroides, etc. Mas uma possibilidade aí. Então, imaginava-se que isso seria impossível, o meteoro chegar tão perto da Terra. Né? Mas descobriram recentemente que tem 3 que estavam, você não enxergava por causa da luz solar, o telescópio não enxergava eles. E eles têm potencial para atingir a Terra também. Né, tem potencial para atingir, porque estão muito próximos ao nosso planeta. Então, a qualquer momento que Deus determinar, né, esse mundo acaba. Né? Mas antes vai vir um governo do anticristo e tudo mais. E muitas pessoas, lamentavelmente, vão se achegar a Deus na grande tribulação. Né? Na grande tribulação, onde o bicho pega mesmo. E isso é validado em Apocalipse capítulo 7. Diz que houve uma grande multidão, é narrado, uma grande multidão, que ninguém podia contar. Essas pessoas estavam com vestes brancas, palmas nas mãos, flor, né? Diante do Cordeiro. E aí um ancião pergunta para o outro, de onde veio essa galera? Eles vieram de todas as línguas, tribos, povos e nações. Está vendo que não tem divisão? Não tem divisão. Não é o muçulmano, não é o budista, não é o cristão, não é o católico. Vieram de tribos, línguas, tribos e nações. Sem divisão. Porque na hora que o bicho pegar, só vai ter um caminho para ir. É para voltar para Deus, voltar para o Pai. Né? E aí, um pergunta para o outro, de onde eles vieram? Da grande tribulação. Porque na grande tribulação o negócio vai ficar bem feio e só vai ter um lugar para correr. Vai ter que voltar. É o filho pródigo. Mas pera lá, então a pessoa voltar é mais... Qual é a palavra que eu ia usar? É pior você estar aqui do que você voltar. É pior você ficar vivo numa situação como essa do que você morrer. Porque aí você vai se aproximar de Deus pela dor. É melhor que você se aproxime pelo amor. Então, esse é o grande desafio que nós temos hoje, inclusive eu tenho ensinado os guardiões, é ensinar a resgatar esses valores do amor. Então, Daniel, você acha que você, numa grande tribulação, vai morrer? Na grande tribulação eu não vou estar aqui. Eu espero não estar aqui. Eu espero ser arrebatado antes. É isso. Eu espero ser o ser arrebatado é você ser levado para o campo espiritual. Para o campo espiritual, sim. Né? Como Jesus, pode ser desmaterializado. A gente não sabe exatamente como que é. Jesus. E cadê Jesus nisso tudo? Cadê ele para voltar? Para não ter Jesus para salvar a gente? Não, mas eu entendo que ele não volta assim que nem a gente, né? Carne e osso. Eu acredito que ele já está no meio de nós, né? Mas ele não é assim que nem nós. Eu acho que tudo que está acontecendo é um pouco dele, né, Daniel? Ele não interfere no livre-arbítrio e ele sabe que existe um plano de redenção. Deus, ele é amor, né? E o amor transcende a lei. Então Deus estabeleceu leis e regras para o homem seguir, e o amor de Deus é tão grande que ele transcende a lei, ele extrapola a lei. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Então quando fala Adão e Eva lá, comeram o fruto proibido, não pode comer, uma regra, comeram. Né? Então, eles foram expulsos do paraíso e, se comer, certamente morrerás. A morte é o afastamento de Deus. Só que Deus, no seu amor, cria um plano de redenção para trazer essas pessoas de volta, para ter uma oportunidade. Né? Dizem que a verdadeira pátria, o verdadeiro lar é do outro lado, não é aqui? É do outro lado, sim. Aqui a casa do meu pai tem muitas moradas. E nós somos aqui é o local de provas e expiações, como dizem no Espiritismo, por exemplo. Peregrinos. Somos de passagem aqui. A gente está fazendo um ciclo, passando por aqui para fazer o bem. Né? Você faz aqui, presepou, você vai ficar para a grande tribulação. E a maioria, lamentavelmente, vai ficar. O que é presepou? Por exemplo, pecou. Mas pecou como? Mas porque não, todo mundo peca. Não, todo mundo peca, mas quando você conhece a verdade e pratica mentira, aí você presta conta, porque Deus é o justo juiz. O que a Bíblia fala? Por buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado. O que as pessoas querem hoje? Prosperidade, milagre, cura. Quer dizer, não buscam mais ao Senhor das bênçãos, buscam as bênçãos do Senhor. Então, inverteram os valores, né? Corromperam os valores da igreja.
A mensagem central, né, da Bíblia é o amor. Né? Então não é necessariamente o cristianismo. Você vê que Jesus ele enaltece o samaritano. Na época os judeus não gostavam do samaritano. Né? Ele, em detrimento, passou lá o sacerdote, passou o levita, né? O samaritano veio, não falou, o samaritano frequentava a sinagoga tal, era dizimista, não, ele foi bom. Ele foi bom, publicano. Ninguém gostava do publicano. Jesus chamou um publicano para ser seu discípulo. Mateus era publicano, né? E enaltece o publicano de novo na parábola do fariseu e publicano. De novo, quem der, o fariseu bate a mão no peito, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo e tal. Não adiantou nada. O outro tem misericórdia de mim. Quem desceu justificado foi o publicano. Jesus defendeu a mulher adúltera. Pela lei mosaica, ela tinha que ser apedrejada, João capítulo 8. Né? Então, ele tinha uma legitimidade. Naquela época, vigorava ainda a lei. A graça só vem com a crucificação. A partir dali, a nova aliança. Mas naquele momento, vigorava a lei. Então, eles tinham o direito, a legitimidade, pelas leis mosaicas, de apedrejar aquela mulher. Pega em flagrante em adultério. Levam para Jesus. E aí? A lei mosaica diz para a gente matar ela. O que a gente faz? E Jesus começa a escrever na terra. Né? Inferência minha. Ele começou a escrever o pecado dos caras. Né? Quem não tiver nenhum pecado, tira a primeira pedra. Mentiroso, ladrão, safado, e foi apontando setinha ainda. Né? Aí eles ficaram constrangidos, largaram as pedras, os mais velhos primeiro, só ficou Jesus e a mulher. Ele era o único que não tinha pecado, ele não atirou pedra, ele acolheu. Ele falou, olha, cadê seus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso, vai, não peques mais. Diante de tudo isso, fica um alerta. A ira de Deus não é algo distante ou simbólico, mas uma realidade profetizada nas Escrituras. Muitos temem o anticristo, mas esquecem que o verdadeiro juízo virá diretamente do Criador. O caos, as catástrofes e a libertação de entidades como Abaddon são apenas parte de um cenário muito maior, a grande tribulação, um tempo de provação sem precedentes. A pergunta que fica é, onde você estará quando esse momento chegar? Estará entre os que são arrebatados ou entre aqueles que enfrentarão a ira do Todo-Poderoso? A escolha está em nossas mãos hoje, enquanto ainda há tempo para nos voltarmos para Deus pelo amor, e não pela dor. Que esse vídeo sirva como um despertar. O tempo está passando, e o que foi profetizado se cumprirá. Você está preparado? Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.